A gente costuma deixar já ela gritando no começo do programa para ver se ela não atrapalha no decorrer, né? No decorrer, porque hoje nós estamos recebendo aqui a pergunta da minha amiga Bianca e ela está escrevendo da cidade do Crato, no estado do Ceará. Eita, Bianca, seja bem-vinda, Bianca, que bom ter você com a gente. Ela escreve dizendo: boa tarde, pastor, sempre acompanho a programação do Bom Dia Super Dia e o quadro que eu mais gosto é Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Ai. A Bianca quer saber, pastor, me responda aqui, quem era Melquisedeque? A Bianca quer saber quem era o Melquisedeque. Será que Melquisedeque era Jesus, né? Bianca, de Crato, no Ceará, né? Deixa eu ver aqui, Bianca. Bianca, ela quer saber quem era Melquisedeque. Então, Bianca, nós fomos atrás para saber quem era aí o Melquisedeque, saber direitinho essas coisas. E a gente descobriu aqui algumas coisas interessantes sobre Melquisedeque, né? Melquisedeque, minha amiga Bianca. Cala a boca, risadinha. Melquisedeque ou Melquisedeque no hebraico, né? É um bocado de letra assim estranha, letra esquisitinha no hebraico, né? O Melquisedeque, minha amiga Bia, vou chamar de Bia, tá bom? Posso chamar de Bia? Minha amiga Bia. Melquisedeque significa rei da justiça, né? Ou rei da paz, o Brasil tá precisando de paz, né? Esse Melquisedeque, Bia, é um personagem, né? Foi um personagem da Bíblia, lá do livro de Gênesis, e ele era um antigo rei de Salém. O quê? Não acredito. Era um antigo rei de Salém. Salém ficava ali no Oriente Médio, né? Então esse Melquisedeque, segundo a Bíblia, ele interagiu com Abrão, né? Interagiu com Abrão no retorno vitorioso da Batalha de Sidim, né? Teve aquela Batalha de Sidim. Então a história atribuiu-lhe as características sobre-humanas e divinas sobre Melquisedeque. O quê? Não acredito. Então a história atribuiu-lhe características sobre-humanas e divinas, demonstrando ser uma pessoa de enorme valor, né? De enorme valor. O que instruiu os povos e lhe deu a civilização. Então, Melquisedeque é venerado pelo catolicismo, viu, Bia? Ele é venerado pelo catolicismo, sendo celebrado dia 26 de agosto na Igreja Católica, o dia de Melquisedeque. Tem um dia 26 de agosto é o dia de Melquisedeque, segundo a Igreja Católica. Mas vamos ver a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala, viu, Bia? As raras referências na Bíblia sobre este personagem integrante chamado Melquisedeque, segundo a Bíblia, foi um sábio rei de uma terra muito distante chamada Salém, e também ele foi sacerdote do Deus vivo. Isso conforme Gênesis 14:18. Além de ter essas características sobre-humanas que a gente já falou, né? E divina, ele foi comparado a Jesus. O quê? Não acredito. Foi comparado a Jesus quando diz: tu, Jesus, és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso, tá escrito lá no Salmo de número... Minha irmã, olha, eu vou te tacar esse chinelo aqui. Eu te taco já esse chinelo aqui. Tu te aquieta. Tu te comporta como menino, minha irmã. Pai do céu, ela fica pulando ali, pulando e batendo na mesa e derrubando tudo. Outro dia ela derrubou o copo d'água aqui. Te ajeita, irmã. Tem que glorificar, mas é com cautela, porque senão tu atrapalha aqui a nossa linha de raciocínio, atrapalha os ouvintes que estão ouvindo lá. Tu te ajeita. Sossega esse menino também. Então vamos lá. Cala a boca, menino. Pai do céu, que coisa. Então, lá no Salmo de número 110, no verso 4,
diz assim: Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Então, no Salmo 110, verso 4, o homem Melquisedeque, segundo a Bíblia, ele sem início, dias ou fim de vida, né? Assemelhando-se ao Filho de Deus. Tá lá no Hebreus 7:7, né? Então, segundo o texto Pentateuco, Bia, minha amiga Bia, Melquisedeque foi o rei da cidade de Salém. Salém significa paz, a qual se acredita ter sido a cidade posteriormente conhecida por Jerusalém, né? Jerusalém ou Jerusalém no português, né? Por quê? Não acredito. Então Melquisedeque teria tido uma importância aí muito no direcionamento de Abraão, foi muito importante no direcionamento de Abraão, na verdade, que o nome dele ainda era Abrão, e Melquisedeque seriam, portanto, contemporâneos, de acordo com Abrão e Melquisedeque seriam contemporâneos, né, de acordo com as narrações bíblicas. Então destaca-se também na sua história a ausência de dimensões comuns nos registros bíblicos a seus antepassados. A Bíblia não traz os antepassados de Melquisedeque. Então, como se pode interpretar de alguns versos de Hebreus capítulo 7, versículo 3, Melquisedeque fora ali um homem sem genealogia, né? Sem genealogia. Não acredito. Sem genealogia, sem filhos ou parentes conhecidos. O lugar onde o seu corpo jaz também é ignorado. Ninguém sabe onde ele foi sepultado. Então, essas características para a teologia, viu, Bia? Significa que Melquisedeque seria uma figura do próprio Cristo. Contudo, não se sabe se isto seria uma espécie de tipologia ou até mesmo uma teofania, que é um termo teológico, né, dado para quando Deus assume uma forma humana. O que se sabe é que nós não temos a certeza se Melquisedeque era uma espécie de teofania. Tem uns teólogos aí que até tentam trazer umas reverberagens, mas nada com fundamentos concretos, né? Com fundamentos concretos. Então não podemos dizer que era uma espécie de teofania e também não podemos dizer que não era. Né? O certo é que não podemos dizer que era ou que não era, não temos fundamento nem para dizer que Melquisedeque era uma espécie de teofania, ou seja, um Deus aparecendo lá no Antigo Testamento em forma humana, mas também não podemos dizer que não era, né? Que não era. O nome Melquisedeque, viu, Bia, pode ainda ser atribuído o significado rei de justiça, em função de ser uma possível junção de mais de uma palavra do idioma hebraico, né? Mais de uma palavra do idioma hebraico. Seu nome já foi usado nas denominadas Índias, né? Que se referia à atual Etiópia, a Índia e o Himalaia. Então, nessas três culturas havia referências a um rei da terra que seria o próprio Melquisedeque, né? O próprio Melquisedeque. Então, é aquilo que eu sempre afirmo por aqui, que eu sempre digo. Aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, não podemos afirmar com certeza. Entendeu? Então são essas as informações que eu tenho, Bia, sobre este rei Melquisedeque. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que é uma cristofania? Seria Melquisedeque uma espécie de cristofania, né? Cristo aparecendo no Antigo Testamento em forma de homem e tal. Então, essa associação, identificação de Melquisedeque com o Messias é anterior ao cristianismo. Por quê? Não acredito. É anterior ao cristianismo, né? Desenvolvendo-se no messianismo judaico do período do Segundo Templo. Então, minha amiga Bia, uma coleção de antigos escritos, né, gnósticos dados do século IV ou anteriores, descobertos em 1945 e conhecidos como Biblioteca de Nag Hammadi, contém aí um tratado pertencentes a Melquisedeque. Por quê? Não acredito. E aqui é proposto que Melquisedeque é Jesus Cristo. Por quê? Não acredito. Aqui, segundo essa coleção, é proposto que Melquisedeque é Jesus Cristo.
Melquisedeque, como Jesus Cristo, vive, prega, morre e ressuscita numa perspectiva gnóstica. A vinda do Filho de Deus, Bia, segundo essa coleção de antigos escritos, Melquisedeque fala de seu retorno para trazer a paz, apoiado por Deus, e ele é um rei sacerdote que faz justiça. Então não é o pastor Samuel que está afirmando essas coisas aqui, senhores teólogos. São escritos, né? Lógico que são escritos gnósticos, né? Que a gente também tem que avaliar direitinho. Mas segundo esses escritos gnósticos do século IV, descobertos em 1945 e conhecidos como Biblioteca de Nag Hammadi, contém um tratado, né, pertencente a esse Melquisedeque, que é proposto que ele é Jesus Cristo, né? Que ele é Jesus Cristo. Então, a associação com Cristo, viu, minha amiga Bia, é explícita pelo autor da Epístola aos Hebreus, onde Melquisedeque, o rei de justiça, que entre aspas, e o rei da paz, entre aspas também, é explicitamente associado ao sacerdócio eterno. Sacerdócio eterno do Filho de Deus. Então, a interpretação cristológica deste personagem tão enigmático, né, do Antigo Testamento, sendo uma prefiguração a um protótipo do próprio Cristo, né? E isso se variou entre as denominações cristãs. Por exemplo, os pelagianos viam em Melquisedeque apenas um homem que vivia uma vida perfeita, né? Então, tem as dúvidas. A associação tipológica de Jesus Cristo com personagens do Antigo Testamento ocorre frequentemente no Novo Testamento e entre os escritos cristãos posteriores, né? Assim, Jesus Cristo também é associado a Adão, né, como o novo Adão, e Abrão, o pão e o vinho oferecido por Melquisedeque, que a Abrão foram interpretados também pelos pais da igreja, incluindo Clemente de Alexandria, né, como uma prefiguração da Eucaristia, segundo a Igreja Católica, né? Para alguns teólogos, viu, Bia? Para alguns teólogos cristãos, acredito que Melquisedeque teria sido uma aparição do Messias antes do seu nascimento carnal humano. O quê? Não acredito. Alguns teólogos, não são todos. Há uma controvérsia aí, né? Entendeu? Então, no Antigo Testamento, há várias menções ao anjo do Senhor e muitos acreditam terem sido aparições de Cristo antes de reencarnar, né? No entanto, Melquisedeque poderia ter sido um aspecto terreno da pré-reencarnação de Cristo em uma forma corpórea temporária. Alguns teólogos, no entanto, acreditam que Melquisedeque teria sido apenas uma tipologia de Cristo, tratando-se, pois, de um acontecimento ou de um ensinamento que se relaciona com as realizações de Jesus. Viu, Bia? Na Epístola aos Hebreus, o autor leciona que Melquisedeque não teve nem pai nem mãe, nem ascendência e nem descendência. O quê? Não acredito. O autor afirma isso, né? Porque este Melquisedeque, olha o que o texto diz, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abrão, né? Ou Abraão, já era Abraão, né? Já era Abraão. Quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem Abraão deu dízimo de tudo, né? Abraão deu dízimo de tudo. Deu dízimo de tudo, viu? Então, Abraão deu dízimo de tudo e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também é rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe e sem genealogia. O quê? Não acredito. Não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É o que o texto de Hebreus está dizendo, senhores teólogos, não é o pastor Samuel, né? É o que o texto de Hebreus está dizendo. Então, Bia, na Bíblia, Melquisedeque é referido como um sacerdote do Deus Altíssimo, como já falamos, quando traz o pão e vinho e recebe de Abraão o dízimo da conquista, né?
E abençoando disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Referenciando também em Salmo 110, como já falamos, né? 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, além do já citado termo 7,4, né? Temos também o 7,4, considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, havendo outras citações e explicações, havendo lá no capítulo 5, versículo 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, né? Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, que o que abre, né, um leque aqui de possibilidades de que em princípio, considerando-se a afirmação de Paulo, não se deve ser considerado cristofanias, né? Cristofanias. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Fica sempre aquela pulga atrás da orelha. O homem era Jesus ou não era, né? Mas o que a minha amiga Bia queria saber é quem era Melquisedeque, e eu respondi a pergunta, trouxe muita informação sobre quem era este Melquisedeque, tá bom? E Bia, no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido esta informação, você tenha assimilado. Vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque isso nos ajuda muito. Peço que você deixe seu like, porque também nos ajuda demais, né? E que você compartilhe, jogue lá no grupo da igreja, porque mais pessoas precisam dessas informações. Porque se você não deixar o like, aí o vídeo não é espalhado, né? O vídeo não é espalhado para mais pessoas e poucas pessoas ficam sem ter o conhecimento. Então, se você quer compartilhar mesmo o conhecimento, deixa o like aí, não paga nada, precisa pagar nada não, né? Tudo de graça, tá bom? Vou ficando por aqui. Vou deixar vocês com a Célio Trindade e eu volto, se Deus permitir, na terça-feira, às 9 da manhã, com mais um Bom Dia, Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Tchau!